Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky. Só procurar por @TicTacGo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$ 2,00, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora sobe no nosso Zamboni, vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na quarta semana da temporada 2024-25 da NHL. Curiosamente, nesse episódio do Passando a Limpo não temos nenhuma notícia relevante e é por isso que a gente vai pular direto para os feitos e marcas. Começando pelos feitos e marcas, o Quinn Hughes, capitão do Vancouver Canucks, estendeu sua sequência de pontos contra os Sharks para 9 jogos desde 27 de novembro de 2022. Superando sua sequência de 8 jogos contra os Maple Leafs em sua mais longa sequência ativa contra uma franquia. Thomas Hertl, do Vegas Golden Knights, juntou-se a Philip Forsberg como o segundo jogador do draft de 2012 a atingir a marca de 500 pontos. Ainda falando em Golden Knights, eles venceram seu 8º jogo consecutivo em casa no início da temporada, e empataram a marca da franquia com a maior sequência de vitórias em casa. A atual sequência de 6 vitórias consecutivas do Washington Capitals em casa marca a primeira vez que eles vencem 6 jogos consecutivos desde 2018 em casa. O capitão Alex Ovechkin registrou jogos consecutivos de 3 pontos pela primeira vez desde novembro de 2021, e se tornou apenas o 4º jogador diferente com 39 anos ou mais a alcançar o feito. Os outros são Jean Rattel, Gordie Howe e Tim Horton. O jogador está a 36 gols de ultrapassar Wayne Gretzky, que tem 894, para o recorde de todos os tempos da NHL. Ao longo da semana, Ovechkin registrou seu 60º ponto contra os canadienses, o maior entre todos os jogadores em atividade. Ovechkin também alcançou seu 133º jogo de 3 pontos na carreira, tornando-se o segundo mais entre os jogadores em atividade, atrás de Sidney Crosby, que tem 180. O russo marcou seu 43º gol na carreira contra os Rangers e empatou com Mike Bossy como o segundo maior gol contra a franquia na era de expansão desde 1968. Apenas Mario Lemieux tem mais, com 61. Samuel Ersson se tornou apenas o 3º goleiro do Philadelphia Flyers a marcar um shutout em Boston. Cole Caulfield, do Montreal Canadiens, juntou-se a Mats Naslund, Brian Savage e Pierre Turgeon como o 4º jogador dos Habs nos últimos 40 anos a marcar 10 gols em 11 jogos ou menos. Nick Suzuki se tornou o 5º jogador na história dos canadienses a registrar 4 sequências de 7 pontos consecutivos aos 25 anos ou menos. Andrei Svechnikov, Dmitry Orlov e Martin Necas, do Carolina Hurricanes, marcaram cada um em um intervalo de 52 segundos, os 3 gols mais rápidos da história dos Hurricanes/Whalers, atrás de um lance de 43 segundos em 28 de outubro de 2006.
Neches se tornou o terceiro jogador na história da franquia com 15 pontos antes de seu 10º jogo da temporada, juntando-se a John Anderson e Eric Staal. Brad Marchand se tornou o 9º jogador do Boston Bruins a marcar 80 gols de power play na carreira. O capitão também marcou seu 433º, ou seja, 403, gol na carreira e ultrapassou Rick Middleton, que tem 402, pela posse exclusiva do 4º lugar na lista de todos os tempos dos Bruins, atrás de Johnny Busick, com 545, Phil Esposito, com 459 e Patrice Bergeron, com 427. Brady Tkachuk, do Ottawa Senators, marcou seu 92º gol em home ice, empatando com Danny Hitley e Mike Fisher pelo 4º maior número na história da franquia. O capitão do time marcou seu 46º gol de power play na carreira e ultrapassou Radek Bonk, com 45, para o 7º lugar na lista de todos os tempos do time. O norte-americano também marcou vários gols de power play em um jogo pela 6ª vez em sua carreira. Nenhum jogador dos Senators jamais marcou 3 gols na vantagem em uma única partida. Já o companheiro de time dele, Claude Giroux, estendeu sua sequência de pontos para 7 jogos e tornou-se o 8º jogador da franquia a ter 3 ou mais sequências de pontos em pelo menos 7 jogos. Já Tim Stützle registrou sua 10ª assistência da temporada, marcando a 2ª vez que ele atingiu a marca em sua carreira em 11 jogos. Ele também chegou ao seu 7º jogo de 4 pontos na carreira. O jogador de 23 anos ultrapassou Marian Hossa com 6, e maior número por um jogador dos Senators com 24 anos ou menos. Enquanto isso, o goleiro Anton Forsberg se tornou o primeiro goleiro a registrar vários shutouts em 2024-25. Thomas Chabot se tornou o 9º jogador e 4º defensor na história dos Senators com 200 assistências. Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, marcou o 93º gol da vitória na carreira e ultrapassou Mike Modano pelo 7º maior número na história da NHL com uma franquia. Na mesma noite, a estrela registrou seu 103º jogo com vários gols na carreira, o 2º maior entre os jogadores ativos, atrás de Alex Ovechkin, que tem 174. Crosby e Chris Letang contribuíram no mesmo gol pela 305ª vez em suas carreiras, ou seja, 305 vezes. Eles estão um ponto atrás de empatar com Phil Esposito e Bob Orr, que tem 306, pelo 2º maior número na história da NHL, por uma dupla de atacantes e defensores. A lista é encabeçada, obviamente, por Wayne Gretzky e Paul Coffey, que possuem 350. Cale Makar, do Colorado Avalanche, registrou seu 20º ponto na temporada e se tornou o 5º defensor nos últimos 40 anos a atingir a marca em 12 jogos ou menos. Makar e Nathan MacKinnon registraram 1 ponto cada e se tornaram a 4ª dupla de companheiros de equipe na história da NHL, com sequências simultâneas de pontos na abertura da temporada e pelo menos 12 jogos. MacKinnon também celebrou os 800 jogos na carreira. Roman Josi, capitão do Nashville Predators, registrou seu 167º jogo multiponto na carreira e ultrapassou Chris Letang pelo 25º maior número na história da NHL entre defensores. Já o companheiro de time dele, o Steven Stamkos, marcou seu 216º gol de power play na carreira e ultrapassou Joe Nieuwendyk pelo 13º lugar na história da NHL. Durante a semana, Stamkos teve o seu primeiro jogo multiponto com o seu novo time. Ele fez isso em um jogo contra o seu ex-time, o Tampa Bay Lightning, no qual ele ainda detém o recorde da franquia na maioria dos jogos multiponto, com 307.
Philip Forsberg marcou seu 5º gol na temporada e é o 77º gol em power play de sua carreira. Ele agora está a 3 gols de empatar com Shea Weber pelo maior número da história dos Predators. Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, se tornou o primeiro jogador nessa temporada a atingir a marca de 20 pontos e apenas o 5º diferente desde 2001, com 21 pontos nos primeiros 10 jogos. Kaprizov também registrou seu 97º jogo multiponto na carreira. Apenas 2 jogadores atingiram um total de 3 dígitos com a franquia, sendo eles Mikko Koivu com 153 e Marian Gaborik com 114. Marc-Andre Fleury registrou sua vitória de número 138 na carreira na PPG Paints Arena, a maior vitória de qualquer goleiro no local. Os únicos outros goleiros em atividade com mais vitórias em um único local são Jonathan Quick, com 214 na Crypto.com Arena, Andrei Vasilevskiy, 172 na Amalie Arena e Connor Hellebuyck, com 159 no Canada Life Center. Troy Terry se tornou o 11º jogador a marcar 100 gols pelo Anaheim Ducks. Alexis Lafreniere, do New York Rangers, marcou seu 80º gol na carreira no seu jogo de número 308. Entre os jogadores dos Rangers que fizeram sua estreia na NHL nos últimos 30 anos, apenas 2 outros precisaram de menos jogos para atingir a marca: Chris Kreider, com 292, e Ryan Callahan, com 294. Chris Kreider marcou seu 112º gol em power play na carreira. O único jogador na história do Rangers com mais vantagem masculina é Camille Henry, com 116. O Winnipeg Jets estabeleceu um novo padrão de franquia para o menor número de jogos para alcançar 10 vitórias em uma temporada, superando a marca anterior de 15 partidas estabelecida em 2022-23. O time se tornou o 12º time na história da NHL a conquistar sua 10ª vitória em 11 jogos ou menos. As únicas equipes a atingir a mesma marca em 10 são os Sabres de 2006-2007 e os Maple Leafs de 1993-1994. Seguindo em Winnipeg, Kyle Connor estendeu sua sequência de pontos para 11 jogos e igualou a segunda sequência mais longa da história da franquia. Apenas Patrick Laine registrou uma continuidade mais longa. Já Nikolai Ehlers marcou seu 5º hat-trick na carreira e ultrapassou Mikkel Boedker, que possui 4, por um jogador nascido na Dinamarca na história da NHL. Leon Draisaitl, do Edmonton Oilers, marcou seu 26º e 27º gol contra os Predators, ultrapassando Rick Nash pelo 2º maior número entre todos os jogadores contra a franquia, atrás de Jerome Iginla, com 42. O alemão também ultrapassou Glenn Anderson, com 92, pela posse exclusiva do 5º maior número de jogos de 3 pontos na história dos Oilers. Draisaitl registrou 3 pontos em seu aniversário pela 2ª vez em sua carreira, e ele se juntou a Wayne Gretzky como o 2º jogador dos Oilers com várias partidas de 3 pontos em seu aniversário. Os Oilers estenderam sua sequência de pontos fora de casa contra o Nashville Predators para 9 jogos, sua 2ª corrida ativa mais longa contra um oponente atrás dos Ducks. Jordan Binnington, do St. Louis Blues, chegou à vitória de número 148 na carreira e empatou com Jake Allen em 2º lugar por um goleiro dos Blues. Will Smith, 19 anos e 228 dias, se tornou o jogador mais jovem do San Jose Sharks a marcar vários gols em um jogo desde Patrick Marleau em 17 de março de 1999, quando ele tinha 19 anos e 183 dias. O jovem marcou o seu primeiro e 2º gol na NHL, respectivamente. Os Sharks se tornaram o 9º time na história da NHL
a vencer seu primeiro jogo da temporada ao superar uma desvantagem de 3 gols no terceiro período. Durante o evento Global Series na Finlândia, Esa Lindell, do Dallas Stars, comemorou seu jogo de número 700. Lindell se tornou o segundo defensor finlandês na história da NHL a marcar um gol na temporada regular em seu país. Alexander Barkov, capitão do Florida Panthers, tornou-se o terceiro jogador finlandês na história da NHL a marcar vários pontos por período em um jogo da temporada regular disputado em seu país. O companheiro de time, Sam Reinhart, alcançou a marca de 20 pontos nessa temporada e chegou ao 10º gol, empatando com Nico Hischier e Cole Caulfield na liderança da liga. Ele também marcou o 6º gol da carreira em jogos disputados fora da América do Norte, superando Patrick Laine com 5, pelo maior número de qualquer jogador. 7 jogadores nascidos na Finlândia jogaram os 2 jogos da Global Series de 2024-2025 e empataram pelo maior número de atletas do país sede do evento fora da América do Norte. Rasmus Dahlin, do Buffalo Sabres, empatou com Jerry Korab pelo terceiro maior número de gols de um defensor na história da franquia, com 67. John Tavares, do Toronto Maple Leafs, registrou seu 64º jogo com vários gols na carreira e empatou com David Pastrnak no 5º lugar entre todos os jogadores desde 2009 e 2010, quando fez sua estreia na NHL. Ele também marcou seu 12º hat-trick na carreira, empatando com Connor McDavid em 7º lugar entre os jogadores em atividade. Morgan Rielly marcou seu 83º gol na carreira e empatou com Thomas Cabral e Brian McCabe pelo 5º lugar na lista de todos os tempos dos Maple Leafs entre os defensores. O Maple Leafs quebrou uma sequência de 8 ou mais vitórias consecutivas do adversário pela 5ª vez nos últimos 40 anos. E uma curiosidade é que Toronto conquistou sua 15ª vitória no Halloween, a maior na história da NHL. Zach Werenski, do Columbus Blue Jackets, registrou seu 95º ponto de power play na carreira, empatando com Cam Atkinson pelo terceiro maior número na história dos Blue Jackets, atrás de Rick Nash, com 182, e David Vyborny, com 126. O goleiro Elvis Merzlikins celebrou o seu 11º shutout na carreira e ultrapassou Pascal Leclerc com 10, para ocupar o 4º lugar na lista de todos os tempos da franquia, que é liderada por Sergei Bobrovsky com 33, Steve Mason com 19 e Mark Dennis com 12. Dylan Larkin, do Detroit Red Wings, registrou seu 217º gol na carreira e empatou com Nick Libet no 13º lugar na lista de todos os tempos da franquia. Ainda em Detroit, Patrick Kane teve seu 162º jogo com múltiplas assistências na carreira e empatou com Nicklas Backstrom em 4º lugar entre todos os jogadores em atividade. O capitão do New Jersey Devils, Nico Hischier, marcou seu 10º gol da temporada no seu 13º jogo. Apenas 2 jogadores na história da franquia atingiram a marca de 10 gols em menos jogos, sendo eles Paul Gardner e Pat Verbeek. Dawson Mercer se tornou o primeiro jogador do Devils a registrar múltiplas assistências em seu aniversário desde Blake Coleman. Desde que os irmãos Jack e Quinn Hughes começaram a se enfrentar na liga, Jack chegou ao 6º jogo de múltiplos pontos contra os Canucks. O capitão do Calgary Flames, Michael Backlund, celebrou 1000 jogos na NHL. Nikita Kucherov, do Tampa Bay Lightning, registrou seu 92º jogo de 3 pontos na carreira. Desde que Kucherov estreou em 2013 e 2014, apenas 3 jogadores têm o mesmo número: Connor McDavid, com 123, Sidney Crosby, com 99 e Leon Draisaitl, com 92. O goleiro Andrei Vasilevskiy registrou sua 9ª vitória consecutiva contra os Predators. O único outro time contra o qual ele tem uma sequência ativa mais longa é o Chicago Blackhawks.
Brent Clark, do Los Angeles Kings, chegou ao seu 8º ponto em 2024-25 e se tornou o terceiro defensor do time na última década a pontuar em 8 oportunidades nos primeiros 10 jogos de uma temporada. Já o capitão, Anze Kopitar, líder da franquia em assistências, tornou-se o 4º jogador ativo a atingir 800 assistências, juntando-se a Sidney Crosby, que tem 1.013, Patrick Kane com 818 e Evgeny Malkin com 809. Brandon Montour, do Seattle Kraken, se tornou apenas o 8º defensor nos últimos 40 anos a marcar um hat-trick. A vitória do Kraken contra os canadienses foi a 6ª vez que o time marcou 8 gols desde que entrou na liga em 2021, empatado com os Panthers pelo maior número entre todos os times. E agora vamos falar das principais lesões e movimentações da última semana, começando pelo atacante Dakota Joshua, que está se recuperando depois de ser diagnosticado com câncer no testículo nessa última off-season durante o verão. Ele espera estar de volta à escalação do Vancouver Canucks em um futuro próximo. O técnico do Carolina Hurricanes, Rod Brind'Amour, confirmou que Frederik Andersen tem uma lesão na parte inferior do corpo. Seu status será reavaliado semanalmente. Matthew Barzal e Adam Pelech ficarão afastados de 4 a 6 semanas cada pelo New York Islanders. Barzal voltou a Long Island para se encontrar com médicos depois de sofrer uma lesão na parte superior do corpo durante a derrota por 2-0 para o Columbus Blue Jackets na última quarta-feira. Já o Pelech sofreu uma lesão na parte superior do corpo ao ser atingido no rosto por um disco na derrota para os Sabres. Lembrando que o Barzal é um atacante e o Pelech é um defensor. O Toronto Maple Leafs trocou o jogador Timothy Liljegren com o San Jose Sharks e recebeu uma escolha de 3ª rodada no draft de 2025. A seleção de 6ª rodada de San Jose em 2026 e o defensor Matt Benning. O Utah Hockey Club adquiriu o defensor Olli Maatta do Detroit Red Wings em troca de uma escolha de 3ª rodada do draft de 2025. O Colorado Avalanche vem enfrentando uma fase muito difícil. De acordo com o técnico Jared Bednar, o time vai ficar sem Ross Colton de 6 a 8 semanas com um pé quebrado, enquanto Miles Wood ficará afastado por 7 a 10 dias devido a uma lesão na parte superior do corpo. Mike Sullivan comunicou que Brian Rust sofreu uma lesão na parte inferior do corpo e foi colocado na lista de lesionados do Pittsburgh Penguins para ser avaliado semanalmente. O Washington Capitals anunciou que o defensor Jacob Chychrun foi colocado na reserva de lesões devido a uma lesão na parte inferior do corpo. O Edmonton Oilers deve ficar sem Connor McDavid pelas próximas 2 a 3 semanas em decorrência de uma lesão sofrida na parte inferior do corpo. O Toronto Maple Leafs renovou com Jake McAbee um contrato de 5 anos no valor de 22,55 milhões, com média anual de 4,51 milhões. E agora nós vamos falar das 3 estrelas da semana do TTG. A 3ª estrela vai para Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins. O jogador somou 7 pontos, sendo 3 assistências e 4 gols. A 2ª estrela é de Kyle Connor, do Winnipeg Jets, que marcou 3 gols e 5 assistências, contabilizando 8 pontos na semana. E a 1ª estrela do TTG é o Alex Ovechkin, do Washington Capitals. Ele marcou 4 gols e 4 assistências, totalizando 8 pontos. E é isso, passamos a limpo mais uma semana da NHL. Por hoje é só. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com @TicTacGo,
no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Blue Sky, onde você imaginar, o TTG está lá. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau!